Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando. Irei falar sobre a baia de maternidade. Sou discente da matéria de suinocultura, com o docente Alessandro. Entendemos que, ao falar de maternidade, temos alguns aspectos como a mortalidade dos leitões, por esmagamento ou alguns desafios acometidos durante o seu desenvolvimento e que são categorias diferentes, leitões e matrizes, ou seja, temos que trazer um ambiente que traga o bem-estar animal, tanto para as matrizes quanto para os leitões, para que os dois tenham o seu maior desempenho, tanto em conversão de ganho de peso durante o seu desenvolvimento, quanto uma maior entrega de número de leitões por parto. Os principais aspectos que vão impactar nesse momento seria a questão do espaço, desse layout, dessa baia, dessa gaiola, e pisos que tem uma boa drenagem, facilitando a higienização. Então, um ambiente que facilite o manejo vai trazer o maior conforto para esses animais. E a questão de regulação da temperatura para ambos, já que matrizes necessitam de temperaturas mais ou menos entre 16 a 20 graus e, por outro lado, os leitões ao nascer precisam de uma temperatura em torno de 32 a 34 graus, tendo assim necessidades também como anti-esmagamento para os leitões, já visto que a maioria dos leitões nascem com a média de 1 quilo, ou seja, convém um ambiente que tem um animal, casa matriz, que pesa mais de 100 quilos, facilmente ao deitar ela pode estar vindo a esmagar os seus leitões. Em relação às baias e gaiolas, há muita discussão, mas você, produtor, deve enfatizar o melhor manejo possível para o seu ambiente. Então, está fornecendo baias abertas ou utilizando gaiolas, você deve se atentar a alguns manejos, como a regulação correta do escamoteador, se as barras de proteções ou os equipamentos que vão fazer com que esses animais não sejam esmagados estão em pleno funcionamento e que tenham a dimensão correta para a sua área. E o principal, faça com que tenha um aquecimento desses leitões para que eles consigam manter uma boa temperatura e uma ventilação, visto que não necessariamente você vai ter que ter uma ventilação mecânica advindo de um ventilador, de algo nesse sentido, mas também por manejo de cortina. Temos alguns benefícios quando você traz barras de proteção, como é mostrado na imagem, um escamoteador que os animais tenham acesso, assim podendo regular sua temperatura quando necessário, que são uma menor mortalidade dos leitões, maior ganho de peso, ou seja, uma maior conversão de alimento consumido em relação ao peso que está sendo ganhado, um maior bem-estar para as matrizes, trazendo mais conforto, utilizando dimensões adequadas tanto para os leitões quanto para as matrizes. Quando a gente traz espaço adequado para essas matrizes, a gente está garantindo a segurança dos leitões, já que essa matriz vai ter espaço para fazer as suas movimentações e os leitões vai ter espaço de fuga para se defender. Com isso, a gente tem que focar em alguns aspectos, como uma boa manutenção dos seus equipamentos, uma estrutura, uma baia que facilite o manejo de limpeza, manejo de higienização, fornecimento de ração, fornecimento de água e em relação à proteção contra esmagamento e temperaturas diferentes para essas duas categorias de animais. Então podemos notar que ter uma boa estrutura para a sua maternidade é fundamental e investimentos na baia são fundamentais para ter uma maior produtividade e menor perda durante essa fase. Em relação às sugestões, produtor, é muito importante revisar seus layouts. Às vezes você já tem uma baia adequada, só precisa de algumas melhorias ou adequações
fazer capacitação, então trabalhar melhor o seu manejo e garantir o piso adequado para que as matrizes não escorreguem e que você consiga manter a higiene. Essas são minhas referências e muito obrigado.